Dentro da série Personagens Bíblicos, vamos estudar Isaque. O estudo de hoje vai ser na vida do servo de Deus, Isaque. Temos progressivamente feito estudos dos personagens da Bíblia. O último que nós temos estudado foi Sara e um pouco antes Abraão. E agora hoje será na vida de Isaque. Não somente para termos conhecimento de uma história de um personagem da Bíblia, um servo de Deus, no caso Isaque, e às vezes alguns que não foram aprovados, mas estudamos não somente para ter o conhecimento de uma história, mas para dali tirarmos lições para nós, daquilo que temos de bom na vida desses homens, para nós copiarmos, e o que não está bom, para vermos e tomarmos isso como lição e evitarmos. Com isso estaremos aprendendo o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Como também podemos, de certa forma, estar aprendendo como é que Deus opera nas diversas situações da vida dos seus servos. O seu poder, o seu cuidado, o seu domínio sobre tudo o que existe, para que nada ocorra fora dos seus planos e, em especial, nada venha a estar ferindo o servo de Deus de tal forma que eles não possam suportar. Aqui temos, portanto, a vida de Isaque. Vamos fazer uma recapitulação e entrar então no nosso estudo. Estudamos antes Abraão e Sara, servos de Deus, para quem Deus tinha antes prometido dar uma grande descendência. E nesse capítulo 17 é quando Deus vem confirmar a eles que sim, eles vão ter um filho, e esse filho deveria ser chamado Isaque, significando Isaque, esta palavra, riso. Eu prefiro tomar a palavra não como riso, mas como alegria, ou razão, motivo de alegria. Já Abraão tinha tido da sua escrava um filho, da escrava Agar, ele teve Ismael. Mas agora aparece Deus para Abraão e diz que certamente Sara, sua esposa, iria ter um filho, o Isaque. Abraão, admirado daquilo e considerando que já tinha um filho, Ismael, chegou a dizer a Deus que não precisava, que Deus abençoasse o Ismael mesmo. Mas a palavra do Senhor é forte e também honrosa para Sara e mostra como Deus valoriza a união do casamento, o esposo e a esposa, que diz bem claro para ele naquele verso 19 desta forma, quando ali textualmente podemos ler: e disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. E essa palavra é frisada ainda no verso 21, quando diz Deus: o meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. Pronto. Aí temos o início desta vida que não estava ainda entre nós, mas Deus já afirmava categoricamente que Abraão e Sara, ainda que em idade avançada, contra tudo que era natural entre os seres humanos, teriam um filho, o seu primogênito, filho único. Então seria também o unigênito desse casal, que aconteceria por promessa de Deus. Se Abraão tinha, e depois ainda, conforme vimos, veio a ter muitos outros filhos, entretanto, era no filho de Sara que estava a promessa de Deus.
Aqui é importante esses aspectos todos que nós precisamos tomar cuidado. A bênção está em Isaac. Não está uma bênção material, primeiramente, mas uma bênção espiritual. Isaac poderia ter bênçãos materiais, mas a mais importante era espiritual. Tanto assim que Deus falou com Abraão, e podemos conferir pelas Sagradas Escrituras, que os outros filhos de Abraão, o Ismael antes, e depois na viuvez de Sara, quando ele voltou a se casar, os demais filhos, todos foram abençoados, constituíram povos, e povos para os quais Deus tinha um cuidado, porque eram descendência de Abraão. Mas a descendência de Abraão seria chamada em Isaac como promessa e como concerto de Deus, e isso eternamente. Em Isaac está a bênção e o concerto de Deus. E passam-se os dias, e também dentro de uma recapitulação, lembremos que quando Isaac desmamou seus pais em alegria do crescimento, do desenvolvimento daquela criança, fizeram uma grande festa. E nesta festa houve um incidente do Ismael zombar do seu irmãozinho pequeno, com pouca idade. Sara não gostou daquilo. Isaac era o seu filho legítimo. Ismael era o filho da escrava. E coloca para Abraão esta petição desta forma: lança fora a escrava e seu filho, porque de forma nenhuma o filho da escrava herdará com o meu filho, com Isaac. Aquilo pareceu forte para Abraão, mas Deus intervém dizendo: não lhe pareça mal esta palavra de Sara. Despede de fato a escrava e seu filho, porque é em Isaac que está a promessa e a tua descendência. Isso é confirmado no capítulo 21, lá na frente, com os versos já passando, após muitas histórias. No capítulo 21, no verso 12, e repito, lendo o verso, quando está escrito assim: porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada a tua semente. Aí está. Deus confirma. A palavra de Sara foi categórica, foi firme. Poderia parecer mal, mas estava dentro do projeto de Deus. Ismael, aqui Deus volta a falar: vou abençoar Ismael, é seu filho, mas o meu concerto contigo está em Isaac. E observem que isto é ensinamento para nós, porque depois podemos abrir a palavra lá em Romanos capítulo 9, rever que isso é um ponto que Paulo se pega para dizer que a bênção que está sobre o mundo não é pela geração de filhos conforme a carne, mas na geração de filhos da promessa. Lendo no capítulo 9 de Romanos, desde o verso 6, diz a Escritura assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Precisamos estar atentos a isso, que muitos exaltam o povo judeu, o povo israelita, que hoje, nos nossos dias, se encontra ali na Palestina. São descendentes de Abraão? Se o são, são segundo a carne, e não são segundo a promessa, porque nem todos que são de Israel são
israelitas. Porque somente aqueles que se enquadram na fé, na obediência a Deus, no conserto de Deus, é que nós temos a descendência de Abraão. Vou falar um pouquinho mais daqui a pouco nesse particular. Mas em Gálatas ainda, capítulo 4 de Gálatas, podemos abrir e considerar o que Paulo também diz ali, falando sobre, conforme estudamos anteriormente, que Sara é a mãe de todos nós. Sara, símbolo da nação e cidade Jerusalém, cidade celestial. No verso 28, diz a palavra assim: mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Daqui a pouco estarei falando mais um pouco sobre este aspecto, filho da promessa, e os que são da promessa como Isaque. Avançando mais um pouquinho, já entrando no capítulo 22, consideremos o pedido de Deus para Abraão em Isaque. Abraão, não esqueçamos, pai da altura, pai das multidões, dele é pedido o sacrifício de seu filho único, a quem ele muito amava. Onde estava Ismael nessa época? Não temos notícia. Mas toda a vida de Abraão agora é tão somente com Isaque. Isaque é pedido em sacrifício para ser morto, imolado. Segundo o rito daquele tempo, quando se oferecia alguma coisa a Deus, a vítima, a oferta, era colocada sobre o altar e ali queimada. E entendia-se assim que no subir do fumo e da fumaça daquela queima, era o remeter a Deus a sua oferta. E Deus pede o sacrifício de Isaque. Abraão não tem por dúvida isso, sai para os lados do monte Moriá e ali vai oferecer Isaque. Nesta passagem do capítulo 22, e temos aqui Isaque como figura declarada de Jesus, o filho amado, daquele que é o pai das multidões e pai da altura. Observe esse aspecto. Ele mesmo carrega a madeira na qual vai ser depois imolado, sacrificado, assim como Jesus levou a cruz também sobre os seus ombros. E indo, pergunta sobre todas aquelas providências para o sacrifício, o cutelo, a arma do sacrifício, a lenha, o fogo, estava tudo ali. Mas onde está a vítima? Onde está a vítima do sacrifício? E a palavra de Abraão foi simples: Deus proverá cordeiro para si. E segue-se aquela viagem, subir no monte, uma viagem de 3 dias, quando por fim também, chegando ali no capítulo 22, verso 9, temos que Abraão prepara tudo, pega a Isaque, amarra Isaque e põe sobre a lenha para o sacrificar. Detalhe, já dissemos, Isaque poderia fugir e não fugiu. Se rendeu às ações de seu pai idoso, se deixou levar, cumprindo aquela palavra que também se aplica a Jesus, que na verdade é em Jesus que se cumpre, mas em Isaque está a figura. Como ovelha muda, foi levado ao matadouro, não resistiu, não abriu a sua boca, não esperneou, não fez nada disso, mas se entregou àquele em quem confiava. Observe esse aspecto. E Jesus da mesma forma também, ainda que sabendo o que estava acontecendo, a angústia da morte, podendo pedir ao Pai e dizer ao Pai que não vou passar por isso, ele diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo isso se cumpre, irmãos, exatamente em Isaque, figura perfeita do nosso Salvador Jesus. Todos os detalhes. Mas continuando,
vamos observar que a caminhada foi de 3 dias. Durante essa caminhada de 3 dias, para Abraão, Isaque já estava perdido, morto. Eram os 3 dias da morte de Jesus, o tempo que estaria na morte, no sepulcro, mas ao mesmo tempo a confiança de que ele voltaria à vida, porque disse: nós iremos, adoraremos e voltaremos, conforme está escrito em Hebreus capítulo 11, a certeza e a declaração de que o Filho de Deus certamente seria dado em sacrifício, mas ao terceiro dia seria ressuscitado. Todos os detalhes da morte de Jesus e também da sua ressurreição após os mesmos 3 dias. É nesse ponto do sacrifício, desse auge do sacrifício, na verdade Isaque não é sacrificado. Não, Isaque não. Por que não? Porque Deus nunca pediu o sacrifício para os homens dos seus filhos. Não. O importante ali é Deus mostrar à humanidade que ele, Deus, o verdadeiro Abraão, o pai dos céus, pai da altura, pai das multidões, daria o seu filho. Mas Isaque é figura, então tira a figura e coloca um cordeiro. Foi quando o cordeiro que apareceu, providenciado por Deus, foi sacrificado. O cordeiro não foi poupado, foi sacrificado. E o cordeiro, na verdade, de Deus, não um ser humano, filho de alguém, mas o seu próprio Filho Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas continua a palavra, e aqui quero lembrar, no capítulo 22, os versos 16 e o verso 18, que quando está naquele momento do sacrifício, a voz do anjo representando Deus, que seria como a palavra de Deus, clama também a Abraão, e fica escrito isso para nós, nessa expressão, quando diz, vou ler desde o verso 15, então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, observa esses aspectos, o frisar, o filho único, verso 17, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Agora voltemos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. É Ele, a bênção da humanidade. Por isso que nesse verso aqui, depois Paulo lá em Gálatas frisa bem, que quando Deus jurou, quando Deus fez a sua promessa, não falou as suas descendências, suas sementes, como muitas, mas falou no singular, sua semente, sua descendência, que é um só, e é Cristo Jesus. É nele que o mundo é abençoado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aí continua, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O testemunho de Deus é este, que Ele nos tem dado a vida eterna, e a vida eterna está em seu Filho Jesus. Quem tem Jesus, tem a vida eterna. Agora vamos observar bem esse conjunto de palavras e situações, para nós entendermos. É em Jesus que está a exclusividade da bênção sobre o mundo. E quantas religiões colocam muitas outras formas de bênção da parte de Deus, que podem ser conseguidas através de outros intermediários, outros métodos, penitências, obras de caridade, obras de amor, de misericórdia, como se isso substituísse o sacrifício de Cristo Jesus.
Porque se fazemos algum bem em ato de amor e misericórdia, fazemos o que é da nossa obrigação, é mandamento, amar o próximo como a nós mesmos. Isso nos dá direito de sermos perfeitos ao céu e com isso alcançarmos a salvação, porque esse é um dos mandamentos. E se o fizermos, somos servos inúteis, fazemos somente aquilo que foi mandado. Nada temos de especial. Mas continuemos. Quantos pensam que a bênção do mundo é por Maria, a mãe de Jesus? Aniquilam a promessa e toda a história bíblica numa afirmativa inconsequente e em desconhecimento do projeto de Deus para a salvação e bênção do mundo. Porquanto não negaste o teu Filho único. Olha, observe bem. Por isso que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus, ele é que tira o pecado do mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta. Ele é o bom pastor. Ele é o prometido. Ele é o desejado. Ele é o libertador. Ele é o redentor. Ele é o Senhor. Ele é o mediador. Ele é o sumo sacerdote. Tudo se centraliza ou tudo converge para Cristo Jesus. Quanta ignorância, irmãos, às vezes nas religiões, achando que métodos, normas, outros servos de Deus, por mais abençoados que possam ter sido, venham a ser o portal ou a janela das bênçãos de Deus chegarem a nós. Não existe isso. Por isso que Paulo diz bem firme que ele, como sábio arquiteto, colocou o fundamento e ninguém pode pôr outro, o qual é Cristo Jesus. Pedro já diz: nenhum outro nome foi dado, nem nos céus nem na terra, pelo qual devemos ser abençoados. Agora voltemos à palavra do capítulo 17. É em Isaque que estará o meu concerto contigo para a bênção das nações. Mas deixa Isaque lá, ele foi figura. A bênção é Cristo Jesus. Portanto, os que são de Cristo Jesus, esses são da promessa, abençoados como Isaque, contados como Abraão, como descendência de Abraão. Portanto, se alguém olhar para a Palestina agora, quem é que é descendência de Abraão da promessa? Os que estão em Cristo Jesus. Se há alguém lá, sim. Os que são da promessa como Isaque, e a promessa é Cristo Jesus, os que estão em Cristo Jesus, não só lá, mas em todo o mundo, esses são chamados descendência de Abraão. Pelo que o verdadeiro Israel de Deus, o Israel, a nação comprada por Deus do mundo, é formada de pessoas de todas as nações, povos, línguas e tribos. Aí não tem DNA de Abraão, tem fé de Abraão, tem comportamento, aceitação dos planos de Deus em Cristo Jesus. Tudo isso nós temos aqui centralizado numa vida. Qual vida? A vida de Isaque. A bênção, o juramento de Deus para abençoar a descendência de Abraão é em Isaque. Ou tomemos, saindo da figura, em Cristo Jesus. Não é Antônio, não é Benedito, não é Maria, não é ninguém. Nem Assembleia de Deus, nem outra igreja ou religião. Mas é Cristo Jesus. É a notícia, é o evangelho, a boa nova para o mundo. Deus abençoou o mundo. E esta bênção está em Cristo Jesus. Não está na religião cristianismo. Não está no islamismo. Não está no budismo. Não está em religião alguma. Não. Está nesse ponto, Cristo Jesus, sacrificado por nós. Às vezes nós ficamos brigando pela religião, o cristianismo querendo derrotar o islamismo querendo derrotar o cristianismo, e dentro do cristianismo uns aos outros querendo ser a cabeça dos outros, enquanto na verdade Jesus é o tudo que a humanidade precisa e que converge, que vem dado da parte de Deus para nós. Se ficarmos no islamismo, vamos ser perdidos. Se ficarmos no cristianismo das religiões, estamos perdidos também. Porque a palavra de Deus excede, é mais alta, é além desta confusão e discórdia
e contenda dos homens com as suas ideias de um Deus, porque o Deus verdadeiro já tem proclamado a sua vontade a toda a humanidade, e isso através de muitos séculos, já milênios. Mas continuemos o nosso estudo da vida de Isaac, absorvendo aqui os ensinamentos que temos. No capítulo 24, uma passagem importante também, queremos focalizar, observemos tão somente a vida de Isaac. Muitos outros personagens estão em redor, vivendo ao mesmo tempo, participando dos fatos, mas queremos nos deter em Isaac, porque os outros personagens serão estudados à parte, em outras oportunidades. Mas Isaac já está crescido. Qual seria a idade de Isaac no capítulo 24? Sara, a sua mãe, já tinha morrido com 127 anos. Se ela gerou a Isaac com 90 anos e morreu com 127 anos, no tempo da morte de sua mãe, Isaac teria aproximadamente 37 anos. 37 anos de idade tinha Isaac. E Abraão preocupou-se. Isaac agora é adulto, não tem uma mãe, órfão de mãe. Ele poderia considerar que ele, Abraão, já está avançado em idade. Então, qual a preocupação? Buscar uma esposa para Isaac. Abraão dá as ordens a um servo para sair e trazer para Isaac uma esposa. A orientação de Abraão é precisa. Tem que ser alguém dos familiares. Tem que ser aquela que Deus indicar. Como que o servo ia saber qual mulher serviria para Isaac? Por beleza? Por formosura? Por cultura? Ou seria por riqueza? Não, Abraão descansou. Deus vai te indicar. Tem que ser da família. Se você não achar alguém da família, pode voltar. Mas não traga qualquer outra, não. E lá vai o servo de Abraão buscar a esposa para Isaac. No temor de Deus, do Deus de Abraão. Sendo o servo obediente, ele procura a esposa. E lá vem a Rebeca para Isaac. E diz a palavra que ele vem voltando, depois de provas que fez para saber qual era a moça indicada por Deus para Isaac. Vem ele voltando, trazendo a jovem Rebeca. Chegando, Isaac está no campo. O que é que Isaac está fazendo no campo? Diz a palavra que Isaac estava no campo orando. No capítulo 24, no verso 63. Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde. Esse é o início do verso 63. E levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. A caravana que tinha ido buscar a esposa para ele estava chegando. E o que ele estava fazendo enquanto alguém procurava a esposa? Enquanto a viagem acontecia de ida e de volta, ele estava orando. Não estava namoricando, não. Não estava em namoricos. Estava orando. Estava na presença de Deus. O verso 64 diz que Rebeca também levantou os olhos e viu Isaac. Bom, o restante é a história de um romance, mas um romance com Deus presente. Porque diz a palavra aqui, no verso 66, e o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera, como orou a Deus, qual foi a prova que ele fez, de qual seria a jovem, e como Deus confirmou tudo, e aqui está a jovem. Pronto. O que acontece em seguida? No verso 67, Isaac trouxe a Rebeca para a tenda de sua mãe, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher, e amou-a.
Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Não precisou namorar, não precisou ficar experimentando. A confiança e a expectativa estavam em Deus, e o resultado foi uma benção. Era Rebeca mesmo, não podia ser outra. Essa encaixou perfeitamente na forma de ser, na forma de viver do nosso Isaac. Pronto, Isaac ficou consolado, Isaac teve agora uma esposa, Isaac tinha uma companheira, Isaac tinha alguém a quem verdadeiramente amava. E continua a história, irmãos. Entremos agora no capítulo 25, no verso 5, uma expressão simples que temos aqui. Diz o capítulo 25, verso 5: porém, Abraão deu tudo que tinha a Isaac. Humanamente não tem nada de mais. É isso que faz o pai para os filhos, ainda mais se for um filho único ou uma filha única. O pai deixa toda a sua herança para o único filho que tem. Mas eu gosto desse verso para lembrar daquilo que está escrito, de que Deus entregou na mão de seu filho Jesus todas as coisas, porque foi por ele e para ele e nele que Deus formou todas as coisas, tanto as que existem nos céus ou na terra, visíveis ou invisíveis. Observa como todo o senhorio, todo o domínio está dado a Cristo Jesus. Não é Antônio, não é Benedito, não é Maria, não é religião, não é nada disso. É ao Senhor dos senhores, Rei dos reis, Jesus Cristo. Palavra simples, mas daqui temos o ensinamento do que Deus quer dizer para nós. O Pai da altura, o Pai das multidões, deu tudo que tinha ao filho da promessa, o filho da sua alegria. Por isso que depois temos Deus mesmo falando algumas vezes no futuro, no caso do batismo de Jesus, no caso também da transfiguração daquele monte, ao dizer: este é meu filho amado, este é o filho em quem me alegro, escutai, ouvi-o, segui-o, e aí poderíamos colocar muitas outras palavras. Não é outra pessoa nem religião, é Cristo Jesus, o Filho único de Deus, dado a nós com todas as bênçãos e para todas as coisas. Aí está, Gênesis capítulo 25, verso 5. Continua a história ainda, irmãos. Em seguida, no verso 19, verso 20, ao dizer, numa simplicidade, que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a pontos. O verso 20 diz que Isaac estava na idade de 40 anos, quando recebeu a Rebeca por sua esposa. Mas Rebeca era estéril. Olha aí as provas que acontecem na vida do servo de Deus. Deus promete fazer de Abraão uma grande descendência e Sara é estéril. Oh, meu Deus, que coisa difícil. Acho que Deus se enganou. Deus não se engana. Deus não se engana. O que Deus tem que fazer, Ele faz. Agora Isaac casa, é jovem ainda, a esposa é jovem, estéril também. E lá vai estar Isaac orando a Deus pela sua esposa Rebeca, que é estéril. Ora 1 ano, ora 2 anos, ora 10 anos, ora 15 anos, ora 20 anos. Quando então Deus dá a Rebeca o filho de Isaac, na verdade 2, que vão ser depois Esaú e Jacó, 2 filhos. Aí Isaac já tem filhos. Observe, irmãos, tudo isso Deus permite para mostrar que o que Ele está fazendo não é por causa do homem, nem pelo poder do homem, nem pelo mérito do homem. É Ele, Deus, que está fazendo. Não é o homem que faz. Muitas pessoas ficam preocupadas em fazer alguma coisa, em ser alguma coisa. Descansa. Fique no centro da vontade de Deus.
no muito, no pouco, fique na vontade de Deus. A bênção é essa. Porque o mérito, a glória não é de ninguém, nem do que se projeta muito ou é muito projetado, do que não é projetado. A glória sempre será de Deus. Numa construção de um carro, a glória não é do pneu, a glória não é do motor, a glória não é da fuselagem ou da lataria, a glória não é de uma peça pequenininha que está lá na parte eletrônica do carro. Não, a glória é daquele que fez tudo. E quem fez tudo? É Deus. Portanto, irmãos, esses contraditórios que aparecem, esses entraves a um projeto de Deus, não são entraves. É, na verdade, Deus mostrando para nós que Ele é quem vai operar. E vai acontecer aquilo que Ele já determinou. E nós vamos ter paz, descanso em nós mesmos, se nós ficarmos confiados no que Deus tem para nós. Vamos estar simplesmente na vontade dEle. Muitos se preocupam com o emprego, muitos se preocupam com o casamento, muitos se preocupam com isso, com aquilo. Vamos deixar essas preocupações de lado. Vamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e toda a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas no tempo certo, do jeito certo. E nunca será como nós queremos. Pode ser que algumas vezes a gente ore a Deus pedindo uma coisa para nós, e se Deus vai dar, se essa coisa para nós não atrapalhar o projeto maior de Deus. Aí são coisas secundárias, acessórios, mas o essencial, isso aí não pode fugir, tem que acontecer dentro do projeto de Deus. Abraão tinha que ter um filho único de Sara, esposa legítima, e agora Isaac tem 2, do que também vai vir o ensinamento, que de um mesmo homem, que é da promessa, Isaac, vem filhos, Jacó e Esaú, filhos que são da promessa também, mas infelizmente, filhos que não são da promessa, no sentido que muitos são chamados e poucos escolhidos. Não basta dizer Senhor, Senhor, não basta. Tem que falar que é chamar o Senhor Jesus de Senhor, mas temos que ser servo fiel, servo aprovado. Aí está na promessa mesmo. Mas continuemos dentro da história ainda de Isaac. Nesse particular, observem que Abraão pedindo para Isaac, Isaac estando confiado que viria para ele a esposa certa, já é ensinamento para nós, antigo, que hoje parece que está muito moderno, muito civilizado, muito avançado em tecnologia, que ninguém aplica, mas Deus sabe a pessoa correta para cada um. Deus sabe qual é a Rebeca certa para o Isaac e qual é o Isaac certo para a Rebeca. Se alguém quer acertar, ser abençoado, ora a Deus, faz que nem Isaac, vai esperar em Deus que as coisas vão acontecer. Não precisa estar preocupado, mas se eu não procurar, se eu não for, se eu não estiver ali, e como é que eu vou ser visto, como é que eu vou ser escolhido ou escolhida? Meu Deus, Deus dá jeito para tudo. Às vezes o que acontece é que ninguém quer se sujeitar à vontade de Deus, ao tempo de Deus. Aí fica aflito. Aí escolhe qualquer um, qualquer uma, em qualquer tempo, de qualquer jeito. Aí perde a bênção. Mas vamos confiar em Deus. Deus tem a forma certa de agir. E Deus sabe o que é bênção para nós. E a bênção procede de Deus e não acrescenta dores, não acrescenta trabalhos. Vem na medida e cada um suporta. Por que o mundo hoje está um desastre em termos de casamento? Porque todo mundo fica apressado para o casamento. Bateu 15 anos, está todo mundo desesperado aí. Calma. Descansa. O seu ninguém vai tomar, não. Se você esperar em Deus, Deus defende a sua causa. Mas continuemos. No verso 26, em prosseguimento aqui, diz que Isaac foi ter seus filhos da idade de 60 anos. Para quem gosta de contar tempos, períodos, ele casou com 40 anos,
20 anos de casados, aos 60 anos então, foi quando Deus lhe deu a bênção. Então não é por muito esperar ou por pouco esperar, é no tempo certo que Deus quiser fazer. Podia ele ter orado somente um mês e Deus já podia ter respondido. Mas não, Deus esperou dar 20 anos. 20 anos para então vir os seus filhos. Vamos continuar mais um pouquinho, irmãos, para ver da vida de Isaac. No capítulo que nós estamos considerando, no capítulo 25, no verso 28, vamos deixar registrado aqui, que diz esse verso, quando diz: e amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Isaac tem 2 filhos, e o pai tinha preferência por um dos filhos, e a mãe pelo outro. Qual é a preferência de Isaac? Ele amava Esaú. Por que ele amava Esaú? Primeiro a nascer. Ainda que foram gêmeos, mas foi o primeiro que saiu. Sobre ele estaria a primogenitura. Além do mais, era caçador. Então o pai se orgulhava em ver aquele homem forte, saindo para caçar, etc. Agora o outro era quieto, acostumado em casa, caseiro. Muitas vezes desprezam, as pessoas pelo modo de ser. Ou valorizam alguma coisa. Eu não estou evidenciando um caso ou outro, estou evidenciando a escolha de Isaac. A escolha de Isaac repousava em Esaú, porque esse era caçador e coincidiu de ser o primogênito também. Bom, vamos dar um pouquinho de margem às coisas e vamos à frente. Nesse capítulo que segue, capítulo 26, o que sucedeu com Abraão e Sara acontece também com Isaac e Rebeca. Vem fome sobre a terra, as coisas ficam difíceis no local onde estão habitando, e eles saem a peregrinar e vão para Gerar, terra dos filisteus. E chegando lá, Isaac faz a mesma coisa que Abraão, fala com Rebeca e diz: diga que eu sou sua irmã, para que não aconteça que os homens desta terra aqui venham me matar para casar com você. Mesma preocupação que teve Abraão, Isaac teve. Mesma preocupação. Isso é alguma coisa de nobre para Isaac? Não era nobre. Primeiro que era mentira, porque Rebeca não era sua irmã. Ainda que Sara pudesse ser irmã de Abraão, mas Rebeca não era irmã de Isaac. Eram primos. Mas nesse particular, Deus guarda a Rebeca e guarda a Isaac, porque o próprio rei dos filisteus observa os dois assim, e é um modo de proceder dos dois. O rei chama eles: vem cá, que negócio é esse que vocês são irmãos? Pelo jeito como vocês estão aí, tem observado como vocês brincam, vocês são casados. Aí Isaac tem que confessar que de fato ele estava com temor, e por isso disse que Rebeca dissesse que era sua irmã, mas era esposa. E o rei Abimeleque, então, rei dos filisteus, manda Isaac em frente: vai em frente, não fica aqui não, e não fica com esse negócio de dizer que é irmã não, é sua esposa, e passa a agir como tal, para que os outros não tenham um entendimento errado e venha uma situação imprópria sobre a terra. E observe que esse rei Abimeleque foi aquele tal outro que Deus avisou: olha, cuidado com a esposa de Abraão, que é Sara. E agora ele aqui já está mais prevenido, já está mais experiente, já viu aquilo, já falou: olha, isso aí não é sua irmã nada, é sua esposa. Mas fica para nós observarmos a fraqueza do homem, e se não é Deus protegendo, e lá vem as confusões no meio familiar e no projeto de Deus sobre a vida desse casal. E assim, por Deus, esses são livres.
Mas continua ainda, irmãos, a história, dizendo que Deus abençoou Isaac de uma forma muito grande. O verso 12 do capítulo 26 diz: e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor Deus o abençoava. Ele plantava e colhia com abundância. Que adubo que ele usava? Qual a técnica de plantio? Nada disso, irmãos. Era a bênção de Deus. Os homens hoje em dia dão mais valor à tecnologia. E ninguém considera a mão de Deus que pode ser estendida para abençoar. Aí os projetos, o que eu vou fazer com o meu recurso? Poupança, comprar terreno, não sei o que mais. Os governos, qual é a lei certa, qual o procedimento? Enquanto na verdade o que todos precisam é da bênção de Deus. Esta que enriquece, é essa que faz vir a nossas mãos o fruto do campo. É a bênção de Deus que faz chover com moderação, no lugar certo e no tempo certo também. E assim Isaac ia engrandecendo e enriquecendo, porque Deus era com ele mesmo. Os filisteus observavam isso e chegaram para ele e falaram: olha, faz favor, procura ir embora daqui, porque você está ficando muito mais poderoso e mais rico que nós. Vai embora, vai em frente, não fica aqui mais não. E lá vai o Isaac indo embora, sendo, vamos dizer bem claro, né, expulso, rejeitado, porque estava muito rico e incomodava a sua prosperidade ali naquela terra. E indo embora, os filisteus vinham atrás, entupindo todos os poços, as cisternas que Isaac abria. Isaac abria um poço, vinham os filisteus, tomavam e entupiam aquele poço. Isaac tinha que ir embora mais para frente. E assim aconteceu várias vezes. Isaac não fez muita questão, mas entretanto, à medida que ele ia avançando, se afastando da terra dos filisteus e perdendo os diversos poços, ele ia dando os nomes aos poços. Um poço da contenda, quando os filisteus contenderam com ele. Avançou mais um pouquinho, cavou outro poço, achou águas, porque Deus o abençoava. Tomaram o poço dele, ele colocou o nome de Poço da Inimizade. E vai indo. Cava um terceiro poço, acha águas boas, aí ninguém contende com ele. Opa, agora acho que já estou bem longe, eles não vêm aqui atrás de mim. Aí ele chamou Poço do Alargamento, porque Deus estava dando largueza para ele, e agora a terra, ninguém estava contendendo mais pela terra que estava habitando naquele momento. Observe esses fatos. O crente é observado pelos outros, e por ser observado e por não ser entendido, às vezes é perseguido. Aqui temos o Isaac perseguido. O que ele fez demais? Não, ele só era abençoado. Era abençoado. Jesus também foi dessa forma, era abençoado, todo mundo perguntava para ele, e contendia com ele, brigava com ele. Jesus disse: que mal eu fiz? Dá testemunho do mal. Mas Jesus não fez mal nenhum. Entretanto, como Jesus tinha inimigos. Como Jesus tinha inimigos. Mas aqui temos um homem pacífico. Não contendia nem nada, criava um caso com ele e ia em frente. Por quê? Não estava esperando nos homens. Estava confiado em Deus. Por isso que Jesus também dele se diz que ele não retribuía mal com mal, mas entregava aquele que julgava com justiça. É o modo de ver também na vida de Isaac, que foi assim figura de Jesus, manso, humilde, pacífico, que sendo agredido, sendo insultado, não revidava. Ia em frente, simplesmente em frente, guardado pela providência de Deus. Por causa disso, o rei dos filisteus, o general dos filisteus perceberam: Deus é com ele mesmo. Aí, numa comissão, lá vai rei, lá vai general encontrar com Isaac e pedir condições de paz. Mas para cá, por quê? Por quê?
Isaac estava ameaçando alguma coisa? Não. É que eles perceberam que Deus era com Isaac, Deus abençoava Isaac. Foram espertos, foram sábios, foram prudentes, pediram condições de paz a Isaac. Deus é contigo, vamos fazer paz. Porque se eu for amigo daquele que é abençoado por Deus, eu serei abençoado. Mas se eu me fizer inimigo daquele que é abençoado por Deus, aí Deus também vai retirar a mão de bênção sobre mim. Eles devem ter pensado isso. Eles consideravam naquele tempo um pouco as bênçãos de Deus sobre alguém e fizeram um pacto com Isaac. Isaac fez pacto com eles. Só pediu para reconhecer que antes era aborrecido e que os poços que ele cavou foi ele que cavou e não foram os filisteus. Esses antes o tomaram dele. E diz a palavra no capítulo 26, verso 30: então lhes fez um banquete, comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaac, e despediram-se dele em paz. Isaac pacífico. Isaac poderia dizer qualquer coisa: não quero nada com vocês sempre me perseguiram. Não. Isaac recebeu-os e fez paz com eles, sem nunca ter sido agressivo nem contrário em coisa alguma. E neste mesmo tempo, mais um poço foi cavado, mais um poço deu águas abundantes para Isaac. O costume era chamar de águas vivas, poço de águas vivas. Onde Isaac trabalhava tinha águas vivas. É ensino também para nós, em Cristo Jesus. Ele é a verdadeira fonte das águas vivas, água de vida eterna. Foi quando também ele chamou a este poço de uma forma diferente: poço do juramento. Porque naquele tempo, naquele dia em que o poço deu águas, eles tinham feito um juramento de paz. E observe que o nome que Jesus teve dado por Isaías, Jesus seria chamado, e é para nós hoje, o conhecemos assim, como sendo o príncipe da paz. O príncipe da paz. Vamos continuar mais um pouco, dentro dessa nossa história na vida de Isaac, e daqui tirando para nós alguns ensinamentos. Os irmãos acham que Isaac não tinha problemas na sua vida? Tinha. Um dos problemas na vida de Isaac e também de sua esposa Rebeca era o seu próprio filho Esaú. Qual foi o problema que o filho Esaú trouxe para Isaac? Não era caçador, não era forte, não era um homem zarrão, não era orgulho do pai. Qual é a tristeza então que havia em Esaú? Tristeza por causa de um mau casamento. Esaú casou fora da direção de Deus. Casou sem consultar pais, casou de qualquer jeito. E a esposa dele, atrapalhação para Isaac e para Rebeca. Diz a palavra que era uma amargura. Nora não é para ser amargura, nora é para ser uma doçura. Nora que é amarga, nora é para ser filha. Mas o Esaú não escolheu certo. Pronto, lá veio o limão sem açúcar. Ele viu aquilo, compreendeu que a esposa que ele arrumou não se encaixava com os pais, foi procurar outra. Aí casou segunda vez. Não estamos tratando de Esaú, mas da amargura de Isaac. Pronto, acertou? Piorou. Aí, em vez de ser uma amargura para Rebeca e Isaac, eram duas amarguras, duas noras, e as duas eram ruins, eram amargura, não eram doçura nem filhas de Isaac e Rebeca. Pronto, aí a vida dos dois, de um casal abençoado por Deus, entretanto estava sendo amargurada, vida amargurada, por causa de noras mal escolhidas. Pronto, que não seja assim conosco, né, irmão? Os filhos que procurem boas noras e as noras que aprendam a ser doces para o sogro e a sogra. Aí é uma bênção para todos. Vamos continuar mais um pouco. Os dias vão passando e vamos observar
em Isaac uma situação, outra vez, de fraqueza. Ele fica idoso e, na sua idade avançada, perde a visão. E desta forma, idoso e sem visão, preocupado naturalmente que vai morrer, ele quer decretar a sua bênção sobre os seus filhos. Aí está um Isaac que não procurou saber qual é a vontade de Deus. Um Isaac que está andando pela carnalidade. O filho que eu gosto é o Esaú. Se justificou ainda mais que é o primogênito. E ainda mais falou com ele: meu filho, vai lá e faz uma caçada e traz lá para mim uma caça boa, você prepara lá na cozinha um guisado gostoso e vem aqui e traz para mim para eu comer, e no gozo, na alegria desta alimentação, eu vou te abençoar. Observe que mais esse aspecto, tudo está em torno de carnalidade. Ele entendendo, ele querendo, ele tendo um prazer carnal para abençoar o filho. Mas as coisas dão tudo diferente. Tudo diferente. Quem se apresenta no lugar de Esaú não é o Esaú mesmo, mas é o Jacó. Ele ainda que meio desconfiado, mas a voz está um pouquinho diferente, parecendo a voz de Jacó. E ele vai lá, toca nas roupas, cheira as roupas do filho, passa a mão na sua mão. Mas Jacó tinha vestido as vestes de Esaú, tinha colocado sobre a sua mão uma pele de animal, e o pai, confiado somente em coisas de tato e de entendimento humano, mão peluda, a roupa com cheiro mesmo da roupa de Esaú, a voz está um pouco diferente. E mesmo assim abençoa o Jacó, como se estivesse abençoando o outro filho. E abençoa com bênçãos. De cima, bênçãos de baixo. Uma maravilha. E passa-se aquele momento. Aí chega Esaú mesmo. Pai, aqui está o guisado que eu preparei e coma e me abençoe. Aí Isaac estremece. Pronto. Estremece. Mas espera aí, eu já abençoei você. Ou então quem é aquele que veio e pegou a bênção que era para você e pegou no seu lugar? Palavra importante. Eu já o abençoei e ele será abençoado. Tem muita gente que troca a palavra à vontade por aí, né? Não tem uma palavra firme. Isaac tem palavra firme agora. Não, eu já abençoei. E quem eu abençoei já está abençoado. Ele cai em si. Se ele é um crente que agora está acordando, ele vai assim: ih, o que está acontecendo? Já deu uma palavra e a palavra não pode voltar atrás. Por insistência de Esaú, ele abençoa Esaú, não com as bênçãos que tinha dado antes, porque agora a bênção que ele vai dar é a bênção que sobra. E são bênçãos materiais e bênçãos de sujeição à primeira bênção dada em nome de Deus. Aí parece que o Isaac acorda, viu, irmãos? O Isaac acorda. Agora ele acorda. Abençoei a pessoa errada. Eu queria abençoar um, abençoei o outro. Ele acorda. Porque lá no capítulo 28, quando ele tem que falar com Jacó, seu filho, diante de uma situação que apareceu, a situação que apareceu é que Esaú ficou irado, porque Jacó, seu irmão, entrou na frente dele para ser abençoado. Vamos dizer assim, roubou a bênção maior, a bênção da primogenitura. E Esaú prometeu que o pai ia morrer, que já estava velho mesmo, mas morrendo o pai, ele matava o irmão. Rebeca intervém dizendo a Isaac: olha, não permita que aconteça isso, que Jacó venha casar também nessa terra estranha, com mulher de origem estranha,
e venha a ser mais um tormento para nós. Manda o Jacó buscar a esposa para ele no meio da parentela. O mesmo cuidado. No meio da parentela. Isaac agora chama Jacó. Concorda com esse negócio da Rebeca. É quando a esposa dando um bom conselho é bom, né, irmãos? E o marido deve atentar para o bom conselho da esposa. É companheira, né? Nem sempre as palavras ditas são as próprias, mas Deus vai mostrar quando são as próprias. E se ela tiver cuidado, ela vai só dar palavras boas, né? Próprias. Vamos continuar mais um pouquinho. Isaac manda Jacó buscar a esposa no meio da parentela. E é no capítulo 28 que ele agora, sem estar enganado, ele abençoa a Jacó com todas as bênçãos espirituais, as bênçãos que Deus tinha abençoado ao seu pai Abraão e que o seu pai Abraão tinha abençoado a ele. Ele agora, com entendimento, não na carnalidade, sabendo que estava abençoando a Jacó, ele abençoa a Jacó. Isso está no verso 3 do capítulo 28, quando ele diz: e Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Pronto. Agora está sabendo que está abençoando Jacó. Agora ele já entendeu que, apesar dele querer uma coisa, Deus queria outra. E ele concorda com Deus. E as palavras aqui ditas são mais claras do que ele tinha falado antes, naquela situação do engano anterior. E Jacó então vai seguir o seu caminho, mandado por seu pai. Mas Isaac fica ali naquela terra, os anos vão passando, até que chega a sua idade avançada e é tempo dele ser recolhido por Deus. Vamos encontrar isso só lá no capítulo 35. No verso 28, quando podemos ler assim: e foram os dias de Isaac 180 anos. 180 anos. O verso 29 diz: Isaac expirou e morreu, e foi recolhido aos seus povos, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, os sepultaram. Aí está a história de Isaac. Falecendo com 180 anos, os seus filhos, Esaú e Jacó, deveriam ter cerca de 120 anos. 120 anos. Mas, vamos recapitular rapidamente o que nós temos estudado na vida de Isaac. Não vamos considerar todos os pontos, mas lembremos que temos visto sobre o nascimento de Isaac, por promessa de Deus. É nele que é contado a descendência de Abraão, e em Cristo Jesus temos nele um irmão mais velho. Ele é o nosso irmão, se nós estivermos em Cristo Jesus, sendo Jesus, o irmão daqueles que são da promessa. Ele permanece na casa, o filho permanece na casa, o filho permanece na casa. Agora o servo, o escravo, chega o tempo, vai embora. Isso aqui é uma observação para nós. Como o filho permanecer na casa do pai. É o direito, é o certo, em todo o tempo. Continua a palavra dizendo ainda: ele é o filho único e amado, oferecido em sacrifício para a bênção de todos. Muitas vezes temos que ser assim, ovelha, ainda que seja para ser conduzida ao matadouro, mas está na vontade de Deus para que muitos venham a ser abençoados. Nós, como canal de bênção, assim como Isaac também o foi. Casamento por orientação de Deus e dentro da família, entre aspas, no sentido daqueles que têm a mesma fé.
que houve e que existiu, vamos dizer assim, em Abraão. Ser pacífico. Nele temos um homem pacífico. E um homem também que passou por lutas e dificuldades e ficou em oração na presença de Deus até que foi abençoado em todos os sentidos. É um homem perfeito em toda a sua vida? Não. Tem as suas fraquezas na sua preferência por um filho, na escolha, a forma de abençoar, mas entretanto até nisso, errando, Deus guardou, porque não poderia ser ferida a trajetória marcada por Deus, o projeto feito por Deus. Ele iria errar e colocar tudo a perder, mas Deus nem isso permite, porque seria uma desonra para ele se ele abençoasse o filho errado e Deus dissesse: abençoou o filho errado, não está certo, é o outro que eu quero. Ficaria uma situação muito imprópria, mas Deus o honrou também guardando daquilo. Então aquela mentira do seu filho pode ser por um lado uma mentira, mas também por outro lado foi um livramento para que ele não fosse desonrado em Deus não aceitar uma atuação dele. E por fim, irmãos, estando no projeto de Deus, fazendo parte do projeto de Deus, assim como ele podia dizer de Deus que sobre ele estavam as bênçãos do Deus de Abraão, agora começa a ter um ciclo, uma continuidade, ao se dizer depois, nos anos seguintes, que o Deus verdadeiro, o Deus abençoador, é o Deus de Abraão e agora também o Deus de Isaac. E aí a história vai aumentando. Qual o Deus verdadeiro? O Deus que é de Abraão. Mas para complementar, também é o mesmo Deus que é Deus de Isaac. E assim vai continuar a história, para depois ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, até chegar aos nossos dias, que o Deus verdadeiro é o Deus e Pai de Cristo Jesus. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.